Olá, nós hoje vamos conversar com o professor Franklin André Giannini. Franklin, você está bom? Tudo ótimo. Pois é, o Franklin é uma fera que vocês vão conhecer agora, né? Quem já teve aula com ele, já leu os livros dele, etc., já sabe do que eu estou falando. Mas você que ainda não conhece, é bom abrir os olhos agora. Franklin, você nasceu onde, hein? Eu sou cuiabano. Cuiabano. Sou cuiabano. Ele é de Sim, Mato Cuiabano. Grosso. Isso. Não é pouca coisa Não, né, não é cara? não. O lugar lá é Cuiabano muito tem- gostoso, né? Eu gosto muito de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade, assim, eu acho o povo muito acolhedor, Muito. né? Muito carismático. Se você tiver um ar-condicionado portátil, a cidade fica mais agradável. Realmente, melhora bastante, melhora bastante, melhora bastante. Agora me conta uma coisa, Cuiabá é ou não é o centro da América do Sul, centro Há geodésico? controvérsias, professor. É, porque Alguns lá dizem falam- que é lá o centro, né, Sim, na que Assembleia é Legislativa. na Tem Assembleia Legislativa. os católicos dizem que é naquela matriz lá, que é o centro, não é isso? O que eles fazem a imitação de Notre Dame, né? Sim. É. E alguns, os estudiosos, historiadores mais antigos, falam que fica no Mirante, né? Então No Mi- há controvérsia sobre isso. Mas o Mirante não é em Cuiabá. Não, o o Mirante Mirante fica é lá a da aproximadamente 70 quilômetros de Cuiabá, se eu não me engano. na Chapada né? dos Guimarães, Salvo né? engano, isso. É, Posso lugar- estar até errando em alguns termos, mas fica em torno de 70 É quilômetros um de lugar Cuiabá. fantástico, vocês têm que Muito bonito, conhecer. muito bonito. Se você não conhece Mato Grosso, você pode dizer que você não conhece uma das partes melhores do Brasil. Então, por favor, vê se você se anima. Não? Eu sou parte interessada em falar, Isso, porque eu amo minha terra. E aí você saiu de lá e veio para Brasília para Isso, estudar. Para estudar direito. Para estudar. Ele queria estudar aqui em Brasília. Na Fonte. Fez direito, né? Acabou fazendo pós-graduação, não é isso? Isso. Qual é a sua formação, então? Bom, me formei em Direito e hoje eu sou pós-graduado em Administração de Cidades, Sim, que é o assunto que eu quero trabalhar por muito tempo. sim. Né? Enquanto eu trabalho com aula e escrevo, a minha paixão é o treinamento, Isso. a qualificação. E dentro da parte de administração de cidade, né, tem um assunto que é muito importante, que é de licitação e contratos, não é Licitações isso? e contratos, professor. Isso. E ele, para a Vestcom, ele escreveu um livro sobre licitações e contratos, não é? Isso. Mostra para eles a capa do livro. Isso aqui é a nova capa. É a nova da capa. O Isso. livro chama Licitações e Contratos Administrativos para Concursos. Então é bem focado, bem especializado. Isso. Né? E o professor Franklin também tem cursos online na Vestcom. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Tem cursos online na Vestcom. Você conhece tanto o livro quanto os cursos online dele no site www.vestcom.com.br. Não é isso? Professor Franklin, licitações e contratos, né? Cai em qualquer concurso? Professor, a Vestcom faz um trabalho de estatística muito apurado. Nos últimos 7 anos, a lei de licitações é a segunda lei mais cobrada em concurso público. Tá vendo? Olha só, Quando o olha a assunto é importância direito- dela. Quando o assunto é direito administrativo, Sim, nós temos a licitação e contrato como o segundo assunto mais cobrado, em termos de lei. sim. Então, se eu estou falando em direito administrativo como um todo, ela representa aproximadamente de 20% a 30%, dependendo do ano, de Sim. questões que caem todo ano, professor. No Não é- direito No administrativo. direito administrativo. Sim. Então, não tem jeito de escapar, cara. Você tem que saber essa lei. Aliás, é uma lei muito útil que deveria ser muito respeitada, né? Por exemplo, concurso público, né? As empregadoras, as empresas empregadoras, chegam a contratar o serviço de organização de concurso sem licitação. Exatamente. Isso é um absurdo, né? Infelizmente, né, como o procedimento licitatório é um procedimento extremamente formal e demorado, eles se utilizam das exceções licitatórias, alegando uma vez emergência, uma vez a super especialização da banca como o CESP, para poder, de uma forma, burlar a competição e conseguir aí uma vantagem de tempo e até econômica. E nas licitações de contratos existe vamos dizer, um piso, né, a partir do qual
tudo deveria ser por licitação? Professor, isso inclusive é uma grande briga entre alguns doutrinadores. Na verdade, a regra sempre é licitar, Sim. e falando a partir de R$ 1, nós temos que licitar. Sim. Só que o artigo 24 da lei estabelece algumas exceções. Uma delas são quando os objetos a serem adquiridos têm um pequeno valor, que Sim. é o valor de, por exemplo, obras, R$ 15.000. Sim. Pequenas reformas, Certo. uma pintura, Isso, ou certo. objetos pequenos de até 8.000. Uhum. A lei fala, então, nesse caso, você pode dispensar. Sim. Então, muita gente fala, então eu só preciso fazer licitação acima de 15.000 e acima de 8. Errado. Na verdade, a licitação Sim. é obrigatória para qualquer valor. Para qualquer valor. A dispensa é uma discricionariedade. Pois é, na realidade, os nossos políticos, né, precisam saber disso. Né? Precisam Tem que fazer saber o curso. disso. Tem que fazer o curso. Vamos divulgar lá no Senado Federal e no Congresso na Câmara. Com né? certeza. Para que eles aprendam a responsabilidade que eles têm. Bom, isso é um fato. O outro fato é que o professor Franklin, ele é professor, toda a apostila, né, que você comprar da Vestcom e que tenha direito administrativo, lá dentro o professor Franklin é um dos coautores, não é isso? Isso, desde 2008. Tá. E ele tem tem o livro e tem o curso online. O que você pode falar sobre o seu livro? Qual é a diferença do seu livro? Porque você conhece 200 livros de direito administrativo e de lei 8666. Com certeza. Tem 200 livros. E o que te motivou a fazer um outro livro? Qual é o diferencial que você quis criar para que o aluno pudesse ser beneficiado? 2 palavras eu acho que nortearam o início da concepção do livro. A simplicidade do material. Sim. E aí vamos entender simplicidade não como superficialidade, não será superficial o trabalho, mas ele vai abordar o assunto da maneira que cai. Não todo o assunto, com todas as suas nuances, mas apenas aquilo que o aluno precisa saber. E objetividade. Sim. Comentários breves, esquemas bem elaborados, para que o aluno saiba exatamente o que cai na prova. Uhum. Então, o objetivo do livro era o indivíduo que nunca teve contato, olhar a licitação, entender e falar, caramba, não é tão difícil como eu pensei. É Sim. mais simples. Então, é só isso? É só isso. Então, primeiro, olha, o grande professor, né, a primeira preocupação dele é usar uma linguagem que o aluno entenda. Então não adianta ele querer florear, criar uma linguagem difícil, né, porque ele não vai se comunicar com o aluno. Então ele já mostrou essa, vamos dizer assim, essa qualidade. A primeira preocupação dele foi simplificar a linguagem. Isso. Né? Fazer com que o aluno entenda com clareza o que ele está falando. Né? E que ele chegue na prova e saiba acertar. O seu livro tem questões de concursos resolvidas. Sim, também. Quase 200, que são 190 Pois questões. é, então você vai ver não só a linguagem do professor, como a linguagem da prova nas questões. Né? E você vai ver os comentários das questões também, nos comentários, que ele está se comprometendo a gravar questões comentadas. Mas isso mais para frente nós vamos falar com vocês. O importante é que você conheça o livro dele, tá? Porque ele vai ser uma boa ajuda para você melhorar os seus estudos, o seu aprendizado. A outra coisa é o curso online, não é isso? Isso. Então você falou em 2 coisas no livro, linguagem simples e objetividade. Exatamente. Você faz esquemas e gráficos, né, mapas mentais no livro, para o aluno poder aprender com mais facilidade, aprender visualmente também. Isso. Isso é importante, né? Em cada capítulo você faz um mapa mental, um resumo visual. Às vezes até mais que um, professor. Até mais. Porque alguns assuntos precisam de mais, né, um detalhamento maior. Essa preocupação, né, é que distingue um bom professor de qualquer outro. Né? A minha preocupação sempre foi essa também. Como é que eu vou fazer o aluno visualizar aquele conceito? Né? Pois bem, então o livro está definido. O curso online, como é que é o curso online seu? Quando eu gravei o curso, a preocupação também era essa. Então, como a gente tem aquela coluna, aquela espinha dorsal da estrutura pedagógica que você usa em sala, eu quis trazer para a aula do curso online. E eu estabeleci, então, quais eram os pontos mais importantes
né? E através dele, pequenas explicações. Sim. Então você vai perceber no curso online e no livro uma simbiose, um complementando o outro. Sim. Né? Porque tem pessoas que não conseguem aprender simplesmente lendo, estudando o livro, ela precisa de um contato, mesmo que virtual, com o professor. Então no curso online tem a teoria, você explicando a teoria, tem os exercícios que você corrige com eles e outros exercícios para ele fazer. Exatamente. Não é isso? Que tem o gabarito já. Não é isso? E se ele tiver alguma dúvida, ele entra na tutoria, né, e manda a pergunta para você. Isso, é isso? E você responde. Isso, e a minha média de resposta é no máximo 3 dias. Né? Tá vendo? Porque tem uma estatística lá sobre isso. Certo, legal. Então, vocês estão percebendo que as coisas estão fáceis, né? Estudar licitações e contratos, não interessa onde você esteja, né? Se você estiver no interior do Amapá, né? Se você estiver lá no Mato Grosso, você acredita, rapaz, nós recebemos um e-mail de uma aluna lá de Matupá. Matupá. Acima de perto de Alta Floresta. Pois é, e o e-mail é muito, eu não esqueço esse e-mail, porque ela fala assim: eu moro em Matupá, uma cidade de 3.000 habitantes, onde todo mundo me conhece e eu conheço todo mundo. E eu resolvi fazer concurso em Cuiabá, para o Tribunal de Justiça. Sim. E fui estudar com vocês da Vestcom, online. Né? Fui estudar com vocês da Vestcom e todo mundo me ridicularizava, que eu não ia conseguir competir com o pessoal que estava estudando na capital. E hoje eu estou agradecendo a vocês porque eu estou acabando de assumir a minha vaga no Tribunal de Justiça em Cuiabá. Que gostoso. Entendeu? Então, você vê como é que o online ajuda as pessoas, né? E o professor está disponível também para todos os mato-grossenses, ou não é? Com certeza, com certeza. Inclusive os cuiabanos, que se sentem, né, mais que mato-grossenses, para poder ajudá-los a passar, né, nos concursos. Então, o Brasil inteiro tem agora a oportunidade de fazer licitações e contratos com um professor altamente experiente, que tem uma linguagem simples e uma efetividade muito grande, não é isso? Com certeza. Pois é, eu queria só que você deixasse uma palavra, né, para os nossos ouvintes aí, telespectadores. Sem nenhum tipo de modismo, eu acho que o ensino eficiente vem de uma pessoa experiente, com embasamento teórico comprovado e, mais do que tudo, que tem amor em fazer o que faz. Saber passar para o aluno com aquela energia dentro dele, fazer com que o aluno entenda e grave aquilo que é importante. E isso eu tento fazer porque é uma coisa que está dentro de mim. Trabalho com ensino desde quando eu sou adolescente, trabalhei com informática, com inglês e hoje eu trabalho com direito, com muito prazer. Então, visitem, assistam a aula demonstrativa no EAD, pegue o livro, dê uma folheada e pode testar e conversar com quem tem, que eu tenho certeza que você vai adquiri-lo. Pois é, então, por hoje nós terminamos e esperamos que o senhor volte aqui assim que tiver terminado o seu curso de resolução de provas online. Voltaremos, tá bom? Voltaremos. Falou. Muito obrigado. Até mais. Olá, é um prazer apresentar a vocês hoje a professora Suzana Lima Dias. Tá bom, Suzana? Suzana Lima Dias, estou bem, obrigada. A Suzana é uma brasileira, né, com alma espanhola. Né? Exacto, isso. Isso, pois é. A Suzana, você nasceu em Brasília mesmo? Sou brasiliense, sim. Brasiliense, olha que prestígio, né? E a Suzana é professora de espanhol. Não é uma professora comum. O que você considera assim a sua característica mais marcante, né, como professora? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu sou muito feliz sendo professora. Matou aí, ó. Na realidade, nasceu para isso. Eu nasci para isso. Minha mãe é professora, Sim. aposentada. Eu acho que eu não daria
eu acho que eu daria conta de ser outra coisa, assim, porque eu acho que a gente tem que saber fazer de tudo que se propõe. Mas eu sou muito feliz. A profissão me emociona. Inclusive eu sei que você tem mais de 10 anos de experiência, Sim. Né? E o interessante na sua carreira é que você, nesses 10 anos, você já lecionou para todas as faixas etárias, Exatamente. não é isso? Para pessoas, para crianças, jovens, adultos, né? Para as pessoas da melhor idade, Exato, não é isso? que é uma diversão total. Pois é, exatamente. Então, a gente aprende muito com eles, com tem certeza, muita vivência. Exatamente. Então, a sua grande marca é você está na vocação certa. Essa é a primeira coisa. Eu, né? quando ensino, eu realmente ensino com prazer, com paixão. Aí eu acho que passa a verdade, né, para o aluno e o aluno se sente à vontade. Uma outra característica, né, é que ela parece que já tem cadeira cativa em todos os voos que vão para a Espanha, né? Ela não sai da Espanha, ela vive para lá. Quando a gente pergunta onde é que ela está, está na Espanha. É verdade. Né? Aí, o que você faz na Espanha? O que você quer ver na Espanha? Né? Olha, eu acho que quando a gente viaja, a gente aprende muito dos costumes, né, do povo, a gente entende como eles pensam, como eles reagem. E eu tinha uma dúvida muito grande antes de começar a dar aula de espanhol, que era a fala. Sim. Né? E eu descobri que as pessoas que moram no norte, inclusive, têm dificuldade para entender os que são do sul. Sim. Né? Eu nunca imaginaria isso. Sim, porque são sotaques muito diferentes, Exatamente. há dialetos diferentes, muito marcantes lá. Né? Exatamente. Mas é um pedacinho de chão muito diverso. Sim. Então, quando você caminha, é 1 hora de viagem, por exemplo. Sim. De Madrid para Toledo já é uma cidade medieval. Nossa, Toledo é lindo, né? É verdade, Nossa Toledo Senhora, é apaixonante. Mourisca, né? Uma arquitetura mourisca fantástica. Dos mouros, né? exatamente. Passaram Eles muito têm por ali. segredos ali de aço, né? De produção de aço, de armas, etc. É interessantíssimo. E aí você Quem puder não pode deixar de ir a Toledo verdade. e tomar aquele vinhozinho, não é isso? O vinho, o Ramon. Sim, o Ramon, com certeza. Né? E aí você vai para Segóvia, que também é muito perto de Madrid. E aí você vê aquela estrutura romana do aqueduto. Isso. Então, assim, eu gosto de ir para descobrir mesmo, para pesquisar. Eu tenho amigos do País Vasco que dizem que eu sou uma brasivasca. Sim. Porque... aliás, nós temos um amigo comum que estava me dizendo o seguinte, olha, de vez em quando eu converso com ela e eu percebo que ela fala melhor do que eu. Sabe por que isso? É porque ela vai viver a alma da língua, não é verdade? Cada língua é uma maneira diferente de se ver o mundo. E você não ensina uma língua, você não aprende uma língua lendo livro, né? Ou vendo dicionário. Você aprende uma língua vivenciando, você vendo os momentos de emoção, né? E lá tem muita, né? Tem, demais. Vendo os momentos de emoção, os momentos de tristeza, né? As manifestações dos vários tipos de sentimento, né? Aí que você vê como as pessoas trabalham a língua, né? E fazem da língua um instrumento de comunicação. Então é por isso que você tem esse êxito fantástico, né? Obrigada, que a gente tem professor. ouvido falar aí. Obrigada. Né? Eu lembro que quando eu cheguei pela primeira vez na Praça Maior de Madrid, eu comecei a chorar, porque foi algo que eu vi durante muitos anos no livro. Sim. Quando eu cheguei na frente da Sagrada Família, e um amigo me levou e falou assim, mas por que você está chorando? Eu falei assim, tem a ver com a profissão, tem a ver com a religião. Então, realmente um país que me emociona. Sim, pois é. Então, na realidade, se você quer aprender espanhol, né? Se você quer aprender espanhol e aprender eficientemente, está aqui a pessoa certa, né? Só para vocês terem uma noção. Um curso de espanhol normal, que você vai fazer em qualquer lugar, você demora 3 anos. Né? Porque tem os níveis, né? O básico, o intermediário, o avançado. O avançado. São 3 anos, né? São 3 anos. Nesses 3 anos,
eles dão uma média de 144 horas de aula, não é isso? Por aí. Pois bem. E ela desenvolveu um método, uma técnica, que ela ensina com mais eficiência em 8 meses do que em 3 anos. Exato. Não A é gente isso? está... Só que, veja só, nesses 8 meses, ela dá 160 horas de aula. 160 horas. Horas de aula. E não passa de um dia por semana, né? Não, é um dia na semana, Sim. É um dia na semana. Um dia na Um semana. encontro semanal. Exatamente. São 2 blocos, um de 4 meses, outro Isso, de 4 são 2 meses. módulos. 2 módulos. É, o Sim. primeiro módulo de 4 meses e o outro também com Também. a Cada mesma um com quantidade. 80 horas aula. Cada um com 80 horas aulas, exatamente. É um curso, professor, que você pode ter certeza que você vai estar trabalhando as 2 partes do cérebro. A Sim. esquerda, com essa análise lógica do pensamento, Sim. né, mais eficiente, e a direita com a emoção. Porque Sim. com certeza você se diverte numa aula de língua estrangeira, Aham. né? Nem que seja para rir um pouquinho da pronúncia do colega, ou uma música que você escuta, ou um filme que você assiste. Então é uma aula que vai te relaxar. Sim. Você pode ter certeza. Você está percebendo? É diferente. É diferente do que vocês já viram de aula de espanhol, né? Então, quem quer aprender, aliás, é muito importante, não é só para concurso público, né? Hoje o mundo está aproximado, né? Nós não temos mais distância com os países. Há 50, 60 anos, você ultrapassar os Andes era dificílimo, né? Hoje você vai e vem com maior facilidade. Nós temos que realmente nos unir mais na América do Sul, né? E para o brasileiro se unir na América do Sul, ele tem que aprender espanhol. Ele tem que aprender espanhol. Não é verdade? Exatamente. É mais importante para o americano, de um modo geral, o espanhol, do que o inglês. Porque quando eu estou falando o americano, não estou dizendo o norte-americano, viu? Sim. Estou falando para o americano, para os seres da América, né? Nós temos muito mais em comum com os países de língua espanhola, né, do que com os países de língua inglesa. Agora, é importante que a gente aprenda o inglês para se comunicar com o norte-americano, mas nós temos que aprender o espanhol também para a gente se congraçar com os nossos vizinhos, não é verdade? Pois bem, professora, quando é que seu curso começa? Bom, nós começamos na 2ª semana de agosto. 2ª semana de agosto. Olha lá. São tem 2 um curso, turmas. tem sim. uma turma que vai ser nas terças-feiras à noite. Isso, dia 6/8. Isso, começa dia 6/8. E uma turma que vai ser no sábado de manhã. De manhã, para aquelas pessoas que Sim. trabalham a semana inteira. Isso. E não tem a desculpa de não tenho tempo para aprender uma língua estrangeira. Sábado eu tô lá. Então, sábado começa dia 10, então. É no Isso. dia 6, terça-feira, no dia dia 10, 10. sábado. Falou? Isso significa o quê? Pense seriamente. Aprenda espanhol não em 3 anos, em 8 meses. Tá? Sim. E aprenda curtindo aprender uma nova visão de mundo, né? Porque Exato. toda língua é uma nova visão de mundo, né? Faça isso, né? E você vai se dar bem. Inclusive para concurso público. Hoje os concursos estão pedindo língua espanhola. Sim, né? e bastante. Eu li uma matéria do Globo Sim. que língua estrangeira invadiu os concursos Sim. públicos, né? E às vezes o que está acontecendo? Órgãos como a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela nunca havia pedido língua estrangeira nos editais de 2005, 2006, 2010, nunca havia pedido. Pediu na prova desse ano. Então Sim. pode ser que aquele órgão que você esteja se preparando há muito tempo, não cai língua estrangeira, mas vai que ele decide, né, Pois colocar. Nas provas do BNDES, nas provas de 2001, as 10 questões de língua estrangeira valiam 5 pontos. Na prova que teve esse ano valia 10. Sim. Então está subindo, né, a exigência da língua estrangeira nas provas de concurso Com público. certeza. E na realidade, né, o mundo está se abrindo e a gente tem que se abrir para ele. Né? Sim, a matéria falava assim, finalmente os concursos públicos resolveram entrar na globalização. É isso aí, faz parte da globalização. Né? Então você está conhecendo agora a professora Suzana, né? Essa figura aqui fantástica, né? Que fica absolutamente tomada de alegria sempre que se fala em espanhol. É né? verdade. Pois é, então venha se
congraçar, né, com ela, né? E venha pegar um pouco desse entusiasmo, né? E em 8 meses você vai estar aí falando espanhol. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu também. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Ser apassivador diferente de ser indeterminador de sujeito. Vamos ver? Índice de determinação do sujeito diferente de pronome apassivador. Sacou-se da arma num átimo. O que você tem que ter na cabeça? Primeiro, sujeito não começa com preposição e advérbio não pode ser sujeito. Sujeito não começa com preposição, advérbio não pode ser sujeito. Como é que é mesmo? Sujeito não começa com preposição, advérbio não pode ser sujeito. Eu peguei aqui e achei um verbo de terceira pessoa mais ser. Então vamos lá. O primeiro termo, da arma pode ser sujeito? Olha, ele começa com preposição, então ele não pode ser sujeito. É eliminada a possibilidade. Num átimo pode ser sujeito? Ele começa com preposição, então não pode ser sujeito. Então o sujeito não está escrito na frase, o sujeito já é indeterminado. Percebeu? A interrogação diz sujeito indeterminado. Alguém sacou, mas não sei quem é. Percebeu? Muito bem. Então esse ser é índice de determinação do sujeito. Sacou-se a arma num átimo. Terceira pessoa mais ser. O a arma pode ser sujeito? Olha, é substantivo. Começa com preposição? Não. Então ele pode ser sujeito. Se ele pode, ele já é o sujeito. Tá certo? Já é o sujeito. A arma pratica ou recebe a ação? A arma é sacada, ela recebe a ação. Então é um sujeito paciente, né? Esse num átimo. Num átimo eu não preciso nem olhar. Por quê? Porque eu já achei o sujeito. Então eu já sei que é um sujeito paciente. Então o que acontece com esse ser? Ele é, enquanto aquele é um índice de determinação do sujeito, esse outro aqui, o que ele é? Um pronome apassivador. Tanto é pronome apassivador que o sujeito está recebendo a ação, para mostrar que é voz passiva. Entendido ou não? A arma foi sacada. Pronome apassivador. O índice de determinação do sujeito não tem escrito na frase. Não tem sujeito na frase. Aqui não está escrito, nem aqui está escrito sujeito. Então, sem sujeito escrito na frase. O ser indeterminador. O ser apassivador tem sujeito escrito na frase. Está aqui, ó, o a arma. O ser indeterminador, o sujeito é indeterminado e é agente. O sujeito eu não sei quem é, mas ele é que pratica a ação de sacar a arma. Então ele é indeterminado e é agente. E aqui o sujeito é expresso e paciente, com o ser apassivador. O sujeito é expresso, ele está escrito na frase, e ele é paciente, ele recebe a ação do verbo. Entendido? Bom, defina a função do ser. AP, apassivador, int, indeterminador do sujeito. Procurava-se em vão, naquele dia, por auxílio. Em vão pode ser sujeito? Não, porque começa com preposição. Naquele dia pode ser sujeito? Não, porque começa com preposição N. Em. Por auxílio pode ser sujeito? Não, porque começa com preposição. Então eu não tenho sujeito escrito na frase. O que eu tenho então? Esse ser é um índice de indeterminação do sujeito. Tá? Porque não está escrito na frase. Então o sujeito indeterminado. Outra vez, terceira pessoa mais ser. Ontem pode ser sujeito? Não, porque advérbio não pode ser sujeito. Teimosamente pode ser sujeito? Não, porque advérbio não pode ser sujeito. Uma saída pode ser sujeito? Pode. Se pode, já é. Uma saída era procurada. Mostra que isso é um sujeito paciente,
Então, esse se é um pronome apassivador. Você achou um sujeito paciente. Por isso que esse se é um pronome apassivador, com a terceira pessoa, mais se. Sujeito, uma saída. Investiu-se em cultura o ano inteiro. No ano inteiro. Em cultura pode ser sujeito? Não, porque começa com preposição. No ano inteiro pode ser sujeito? Não, porque começa com preposição. Então o sujeito aqui, se não tem sujeito escrito na frase, o sujeito é o quê? Indeterminado. Percebeu? Indeterminado. Agora veja uma coisa, se eu falasse investiu-se em cultura o ano inteiro viraria sujeito. E eu estaria dizendo o ano inteiro foi investido, foi gasto em cultura. Percebeu? Ele viraria sujeito se não tivesse essa preposição aqui. Tá? Muito bem. Investiu-se muito dinheiro até o fim. Até o fim não pode ser sujeito, porque começa com a preposição até. Agora, muito dinheiro, natureza substantiva e não começa com preposição. Então ele já é sujeito. Se pode, já é o sujeito. E o se é partícula apassivadora, o pronome apassivador. Sendo muito dinheiro, o sujeito.